Então tá, vamos embora. Aula número 4 do módulo 4. Estamos falando de Aristóteles. Quando falávamos lá das ciências teoréticas, vimos que as ciências teoréticas eram a metafísica, a física e a matemática, ok? Já falamos da metafísica, vamos falar das outras duas. Tranquilo? Presta atenção aí, te agarra no banco que vai partir. Vamos embora. Então, para Aristóteles, a segunda ciência teorética é a física. Tá? Ou chamada, se ele chamava a metafísica de filosofia primeira, né? A segunda é a filosofia segunda, a física, ok? Deixa eu dar uma ajeitada na minha touca aqui que ela tá ridícula. Pronto. Estar de touca é ridículo, mas ficar com frio é mais ridículo do que usar uma touca ridícula. Vamos embora. Então, se ele chamava a metafísica de filosofia primeira, a física ele chamava de filosofia segunda. Ah, isso é importante saber? É bom ter essa referência. Aparece uma questão lá, um cara para fazer uma pegadinha, para te sacanear, ou para criar um artifício dificultador, ele vai lá e fala da filosofia segunda em Aristóteles. 90% dos alunos vai ficar voando, boiando, não vai fazer a menor ideia do que se trata. Tu tá ligado? Filosofia segunda é a física, beleza? Então tem que, de alguma forma, fazer um esforço para guardar essa nomenclatura, esses jargões. Mas quando eu tenho que guardar todos esses elementos de todos os autores da filosofia, é o ideal, né? Então assiste essa aula 2, 3 vezes, toma nota, faz um memorexzinho e tal, vai ajudar. Filosofia segunda, que tem por objeto a física, né? Filosofia segunda, a investigação, objeto de investigação, a substância sensível, né? Que é a segunda em relação à substância suprassensível. Suprassensível é a primeira. Então, pensando em níveis de substância, existe uma substância que está para além daquilo que os nossos sentidos podem captar, tá? Então, essa é uma primeira substância, e a filosofia que trata dessa primeira substância é a filosofia primeira. Existe uma segunda, um segundo nível de substância, que é essa substância perceptível com sentidos, ok? E a filosofia que trata dessa segunda substância é a filosofia segunda. Vocês podem pensar assim, ah, que viagem, Panda, que coisa idiota. Mas pensa comigo aqui, se a gente for pensar em filosofia primeira, sentidos, filosofia segunda, etc. Pensa no nosso espectro de visão ou de audição, né? Então, assim, a nossa visão, os nossos olhos são capazes de enxergar do vermelho até o violeta. Nós sabemos já que existem outras frequências do infravermelho para baixo e do ultravioleta para cima. Criamos, inclusive, hoje instrumentos para medir essas frequências que não são visíveis, assim como sons, né? Sei lá, de 20 a... tem uma frequência, uma faixa que nos é audível, por exemplo, os cães, né? Escutam, percebem ou se incomodam com ruídos que para nós são absolutamente inaudíveis. Então a nossa capacidade de observação ela é limitada, ela é restrita. O primeiro pontapé para se dar conta que existem coisas que estão para além da nossa capacidade sensível, tá aí Aristóteles. O primeiro questionamento sobre isso é de Aristóteles. Tá aí o tio, é um monstro. Intrinsecamente caracterizada pelo movimento, tá? Então, a substância segunda é caracterizada pelo movimento. No sensível, o movimento está visível e presente, né, em tudo, tá? Assim como a metafísica tinha por objeto a substância imóvel, o primeiro motor imóvel, né, ato puro. A segunda, a física, vai cuidar do movimento, tá bom? A palavra física designa a ciência das formas e das essências, revelando-se uma ontologia ou uma metafísica do sensível, tá? É diferente da perspectiva do Newton. Newton trabalha com a ideia de uma física muito mais quantitativa. Então, Newton quer analisar o movimento em termos de vetor, força, quantidade, peso, tração. O Aristóteles aqui na física, né, ela é muito mais essencial, a essência do movimento, enquanto que o Newton está preocupado em calcular os movimentos para poder prever como eles vão se dar, se suceder, ocorrer posteriormente. Tá? Se a física é a teoria da substância em movimento, porque o movimento ele é percebido pelos sentidos, fique claro, é evidente que a explicação do movimento, da mudança, constitui o núcleo da física. Tá? Então vamos lá. A metafísica trata do ser suprassensível que tem que estar parado, imóvel. Por quê? Porque ele escapa da nossa capacidade de percebê-lo. A física trata daquilo que os sentidos são capazes de perceber. As coisas que estão sob o olhar dos sentidos, elas estão em movimento.
tá? Então, nesse sentido, nesse ínterim, né, o objeto da física aristotélica é o movimento, tá? O núcleo é o movimento. Sigamos. O movimento, pronto. Aristóteles soluciona a aporia do movimento com as categorias de ato e potência. Eu já dei um spoiler disso na aula passada, né? Então, os eleáticos lá, Parmênides e os eleáticos, eles queriam dizer assim, não tem movimento, porque movimento significaria dizer, e essa é a aporia, né, do movimento. O movimento significaria dizer que algo passa da condição de ser para não ser, ou o contrário, de não ser para ser. Tá? E isso é uma aporia, porque o ser não pode virar não ser, nem vice-versa. Para os eleatas, né, o ser é, o não ser não é, e eles não se transformam um no outro, e eles não mudam, eles não se misturam. Se eles não mudam, não se misturam, não há movimento. Ponto. Aristóteles supera isso com a relação de ato e potência. Todo movimento, na verdade, é a conversão do que era potência em ato. Isso nos dá a ideia de movimento. Ele foi brilhante. Em relação ao ser em ato, o ser em potência pode ser considerado não ser. Então, se eu for comparar ato e potência, eu poderia dizer, não, mas a potência é menos. É quase como se fosse não ser. Tudo bem, mas não chega a constituir um não ser em ato. O não ser não é, o não ser não existe. Ok? O movimento é a passagem da potência para o ato. Aristóteles aprofundou a questão do movimento, muito mais que os outros, conseguindo estabelecer quais são todas as possíveis formas de movimento, qual sua estrutura ontológica. Então, quais são as formas de movimento? Aristóteles vai falar delas aqui. Movimento, ele vai se valer da distinção dos diferentes tipos de ser. Lembra lá que ele vai falar do ser como categorias, como substância, como matéria e forma, como ato e potência? Então, ele vai se valer disso, tá? O movimento diz respeito a várias categorias, dentre as quais se destacam. E aqui, então, estão as categorias, tá? Categoria de substância. Então, quando eu falo em movimento, pensando na categoria de substância, o movimento é a mutação segundo a substância. É geração e corrupção, né? Nascer e morrer da substância. Como assim, para nascer e morrer? Quando uma matéria assume uma forma, ela nasce. Quando ela perde essa forma, ela morre. Aquele ser definha, se desfaz, ok? Pensando na relação entre matéria e forma. Lembra lá do sínulo, né? Então, quando perde a forma, eu vou ter não ser, tá bom? Movimento no que diz respeito à categoria de qualidade. A mutação segundo a qualidade é a alteração. Mudou. E aí tem a relação de ato e potência, né? A potência mudou para ato. É uma conversão de algo em outra coisa, tá? Movimento no que diz respeito à categoria de quantidade. A mutação segundo a quantidade tem a ver com aumento e diminuição, tá? E o movimento no que diz respeito à categoria de lugar. A mutação segundo lugar é translação. Isso estava aqui, agora está lá, né? Então, efetivamente, há uma ideia de movimento se eu pensar também a questão de lugar. Mutação, né? Que aqui na categoria de lugar aparece, mutação é um termo genérico, que cabe bem para todas as 4 formas. Já movimento, especificamente a palavra movimento, é o termo que designa, genericamente, as 3 últimas. Designa genericamente todas elas, mas movimento tem a ver especificamente com a mutação de substância, ok? Com a mutação da substância. Então, se está falando do movimento, se pode designar todas elas genericamente como movimento. Talvez mutação fosse a melhor palavra. Agora, se eu pegar especificamente a palavra movimento, ela se aplica melhor à mudança, à variação, à alteração na categoria substância. Seguimos. Movimento, né? O devir, utilizando a nomenclatura heraclitiana, né? O devir do Heráclito, tudo flui, tudo escorre, tudo muda, tudo é devir, tudo é movimento, né? Pressupõe um substrato que passa de um oposto para o outro. Então vamos lá. A geração é o assumir a forma por parte da matéria. O que é o nascer? Né? A matéria assume determinada forma. Quando ela assume determinada forma, nasce, surge, ocorre algo. Algo se atualiza. O que é corrupção? A matéria perde a forma. Já tinha falado isso. A alteração é a mudança de qualidade.
Aumento e diminuição são passagem do pequeno para o grande e vice-versa. E o movimento é a passagem de um ponto para o outro. Aqui está escrito o que eu já expliquei no slide anterior. A potencialidade, o poder ser, é a raiz de todo movimento. Se o movimento é a mudança, é a passagem da potência para o ato, é a potência que gera o movimento. Algo só vai mover-se, a semente de limão só poderá mover-se em direção a tornar-se limoeiro se eu tiver, é a semente de limão a responsável por isso, né? A raiz dessa possibilidade de mudança é a semente, é a potência. Eu olho para aquela semente, se ela é uma semente que não pode virar nada, viajei e vou trazer para o agora, né? Então, algumas empresas que produzem sementes transgênicas, né, tiram das sementes o seu potencial de ser plantadas. Então eu pego uma semente de milho, eu planto milho, vai nascer um milho maravilhoso. Só que esse milho, ele é estéril. Ele é modificado geneticamente para ele não ser potencialmente milho de novo. Então, eu planto, colho muito, mas se eu quiser plantar de novo, eu tenho que voltar lá na empresa e comprar mais semente. Porque as sementes que vão advir, ser geradas ou produzidas desse plantio não são sementes, não servem como sementes. Lhe é retirado esse caráter potencial. Então, a raiz de todo movimento é a potencialidade. Pense numa semente estéril, tá? Então, eu não posso atualizar uma semente estéril, que potencialmente ela não é nada, ok? Então, assim como uma pessoa estéril potencialmente não pode gerar outra pessoa, tá? Então a raiz de todo o movimento é a potência, tá? O espaço, vamos lá, o espaço dói um pouquinho na cabeça, é contra-intuitivo, né? Os objetos existem e se movimentam no não ser, mas em um onde? Um lugar que, portanto, deve ser alguma coisa. Então, sabe aquela coisa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Por trás dessa máxima está implícita a ideia de que todo corpo ocupa algum lugar no espaço. Então, por exemplo, se eu quiser pegar essa tampinha ocupa um espaço vazio de forma idêntica a essa tampinha. Essa tampinha não poderia existir se não houvesse um espaço vazio de forma idêntica a essa tampinha para que ela pudesse ocupar. Os corpos ocupam espaços vazios, porque se já estivessem preenchidos, os corpos não poderiam sequer existir. O lugar, por um lado, é o comum em que estão todos os corpos. Por outro lado, é o lugar particular, em que imediatamente um corpo está. E se o lugar é aquilo que imediatamente contém cada corpo, ele será então um certo limite. A forma dessa tampinha coincide com o lugar que ela ocupa. O limite espacial que essa tampinha ocupa designa um espaço, uma porção vazia, que tem como limite, como fronteira, exatamente a forma dessa tampinha. Tá? Posteriormente, né, o lugar é aquilo que contém aquele objeto de que é lugar. E que não é nada da coisa mesma que ele contém. Então, pensando nessa tampinha, tá? O lugar é o espaço que essa tampinha ocupa. Só que o lugar não é a tampinha. O lugar não é nada da coisa que está ocupando ele. O lugar é só um vazio. Vazio nesse sentido assim, não tem vazio, né? O vazio absoluto para Aristóteles não existe, estou antecipando o slide também, né? Mas o lugar é um espaço plenamente ocupado, mas ele não se confunde com o que o ocupa, tá? O lugar é o limite do corpo continente que está ali dentro, tá? Enquanto é contíguo, é colado ao conteúdo, mas não se confunde com ele. O conteúdo, o objeto é uma coisa, o lugar que ele ocupa é outra. Não, em Aristóteles, pelo menos, não se deve confundir as duas coisas, tá? O tempo. Então, nas categorias de tempo e espaço, que são os que vão falar... A física vai ter relação com o movimento que pode ser percebido pelos sentidos. Então, eu tenho que falar de tempo e espaço. Einstein, né? Que vem depois e vai ter se tocado disso, tá? O tempo.
Então, o que é o tempo? Vamos lá. O tempo está estritamente ligado à ideia de movimento. Sem tempo, sem a percepção tempo, nós não perceberíamos o movimento. Quando nós não percebemos o movimento, também não percebemos o tempo. Se está tudo parado, tudo igual, tudo imóvel, não tem como perceber a passagem do tempo. Ok? Então pega uma fotografia. O que é fotografia? Fotografia é uma representação de algo que não muda, que ali está parado, e ela não representa tempo. Tá bem? Bom, as características do movimento são a contiguidade. A característica principal do movimento é a contiguidade, que é de onde nós tiramos a ideia de antes e depois. Contiguidade tem a ver com a sucessão imediata de fatos, de pontos, de acontecimentos, né? É entender que depois deste dominó vem o outro, vem o outro, vem o outro, vem o outro, depois do 1 vem o 2, depois do 3, depois do 4. Essa sequência, essa ligação, esse ordenamento das coisas que estão ligadas umas às outras, essa é a ideia de contiguidade. Sem contiguidade, esquece tempo. Hume, lá na frente, vai dizer não tem contiguidade também, né? Mas é uma radicalização que chega a dar dor de cabeça, tá? Tempo é o número do movimento segundo o antes e o depois. Então, para poder pensar na ideia de tempo, eu tenho que poder assumir o movimento e eu tenho que assumir a ideia de antes e depois. Sem isso, esquece a ideia de tempo. A alma, aí essa dói um pouquinho mais, porque tanto que eu botei no slide ali, dor, né? A alma é a condição do tempo. Ai, 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 é isso mesmo. Sem a alma, eu não posso pensar em tempo, segundo Aristóteles, tá? Pois ela é o princípio espiritual numerante. Não entendi. Vamos lá. Os animais, que não têm alma, não percebem a passagem do tempo. Por quê? Porque eles não têm esta coisa, este ser metafísico, essa alma que anima o corpo, que percebe a passagem das coisas e consegue, inclusive, antecipar o que há de vir. Se sem a alma eu não consigo, sem a alma racional, eu não consigo perceber a passagem do tempo, a alma ela é a condição de diferenciação entre quem conta o tempo e quem está inserido no tempo. Dói um pouquinho a cabeça, mas vamos lá. Nós estamos inseridos no tempo. Se a gente consegue mentalmente abstrair disso para contar a passagem do tempo, inclusive em nós mesmos, a condição para que isso possa acontecer é uma alma, tá? Aristóteles nega a existência do infinito em ato. Infinito só pode existir em potência, tá? Por quê? Porque em ato, duas retas podem se encontrar no infinito, tá? Mas elas nunca vão se encontrar. Elas podem. Mas esse ato nunca vai, essa potência nunca vai virar ato. Elas não vão se encontrar duas retas paralelas, tá bem? O espaço, ele é infinito em potência, pois ele pode ser dividido ao infinito. Eu pego 1 centímetro, meio centímetro, 1 bilionésimo de centímetro, meio bilionésimo de centímetro, 1/4 de bilionésimo de centímetro. Então, já que eu posso dividir, então o espaço é infinito, não em grandeza, o espaço ele tem um fim, há um limite para o universo, mas ele é ilimitado porque eu posso dividi-lo em tantas quantas partes eu quiser. O tempo também ele é potencialmente infinito, pois não pode existir tudo junto ao mesmo tempo. Então, se o espaço é potencialmente infinito, o tempo é potencialmente infinito. Se duas retas paralelas se encontram no infinito, e esse infinito é um onde, esse infinito também é um quando. Tcharam! Só que as retas não se encontram, elas podem se encontrar, e é só potência, ok? Panda, essa aqui eu achei mais esquisitinha. Volta, escuta de novo, volta, escuta de novo, volta, escuta de novo. Essa é mais contra-intuitiva mesmo, tá? Para prova, especificamente, assim, ó, Aristóteles nega a existência do infinito em ato e do tempo infinito em ato. O infinito só existe em potência. Isso é importante, tá? Os números, para encerrar, os números. Aristóteles não deu muita... Inclusive, é uma das diferenças entre Aristóteles e Platão, né? Platão era um geômetra, era um apaixonado por geometria, por matemática. No frontispício da Academia Platônica estava escrito: não passe por essa porta que não souber geometria, ou quem não for um geômetra, depende da tradução. Ok?
Aristóteles não tinha esse tesão todo nos números, então ele não dedicou especial atenção às ciências matemáticas, diferentemente de Platão. Platão entendia os números como objetos e os objetos matemáticos como entidades ideais separadas das sensíveis. Então lembra, em Platão os números estavam na fronteira, era um limite entre o ideal que existe mesmo, as ideias, a forma, e essa realidade que são sombras da forma. Segundo Aristóteles, os objetos matemáticos não são entidades reais, eles não existem mesmo. E tampouco algo real. Eles existem potencialmente nas coisas sensíveis, sendo que a nossa razão separa os números das coisas por pura abstração. Então, os números não estão nas coisas, os números estão potencialmente ali à espera de que nós os identifiquemos, tá? São entes da razão que, em ato, só existem na nossa mente. Não existe o um em si, o que existe sou eu dizendo que tem uma cadeira, tá? Precisamente em virtude da nossa capacidade de abstração, enquanto que em potência, eles existem nas coisas como uma propriedade intrínseca, né? Uma cadeira é uma, mas este um da cadeira está à espera de uma alma, de uma mente racional que possa olhar e dizer, tem uma só, tá? Números. Bom, tem vários conceitinhos aí para vocês pensarem, para vocês digerirem, e daqui a pouquinho tem mais. Vamos embora.